sequência à apresentação agora. O professor Ganem, né, já foi apresentado, então ele vai falar sobre decisão terapêutica para revascularização baseadas em scores clínicos, anatômicos e fisiológicos. Como proceder? Passando agora para o problema crônico. A gente tem que as diretrizes de doença arterial crônica, a americana é de 2012, a europeia é de 2013 e a nossa é de 2014. Se a gente for olhar minuciosamente, a nossa é a tradução quase que na íntegra da europeia. É muito parecida, os fluxogramas são muito parecidos. E é interessante, eu acho que tem um lado bom que a gente tira o que tem de bom de cada uma, elas às vezes são divergentes e dá para a gente pensar um pouquinho. No tratamento clínico, a gente sabe que o tratamento clínico, paciente com doença arterial crônica, a gente tem esse arsenal e nos últimos 20 anos a gente sabe da importância da aspirina, com redução de 25% de mortalidade, a associação do uso de aspirina com beta-block, o uso da estatina, IEC e beta-block e o futuro do tratamento clínico. A gente não sabe com os novos estudos que vem por aí, compras estudos com imunobiológicos, para ver se a gente vai ter mudança. E aqui esgota o poder do clínico. Depois nós precisamos do apoio do hemodinamicista e do cirurgião. Como diz algumas tias antigas minhas, clínico só sabe fazer receita, pedir exame e dar atestado. A gente precisa do hemodinamicista e do cirurgião. As tias mais antigas falam, você não sabe operar nada, nem apêndice. Infelizmente, minha família, a antiga, elas não consideravam a gente médico, porque a gente não é cirurgião. Mas, enfim, como é que a gente avalia a doença arterial coronária? A gente tem aqui testes funcionais e testes anatômicos. Quando a gente vai olhar a sensibilidade de cada método, a gente sabe que o teste ergométrico simples, em alguns estudos 45 a 50, num paciente com algum tipo de sintoma, ele bate em 70%, mas com uma especificidade muito boa. O stress echo, a cintilografia nas suas diversas modalidades, a tomografia de coronária com uma sensibilidade já, um exame anatômico com uma sensibilidade altíssima e um valor preditivo negativo de quase 99%, e o PET. Quando a gente olha história clínica mais exame diagnóstico para avaliar a DAC, a gente consegue classificar o paciente em baixo, médio e alto risco. E a gente sabe que pacientes que com DAC e prova isquêmica de alto risco tem uma mortalidade acima de 3% ao ano, enquanto baixo risco 1%. Quando a gente usa imagem, a gente sabe que se o paciente tiver uma área com mais de 10% de isquemia, esse paciente é de mais alto risco. Enquanto se eu não tiver isquemia ao exame de imagem, no teste funcional, ele tem uma mortalidade menor. Quando a gente parte para um exame anatômico, uma tomografia de coronária, pacientes que não têm placas ou têm coronárias normais são pacientes que a longo prazo têm uma baixa probabilidade de óbito, enquanto pacientes com lesões complexas, triarteriais, proximais, tronco, proximais de DA são aqueles de mais alto risco. De tal sorte que, uma vez que eu tenho um paciente com doença coronariana confirmada, se eu classificar esse meu paciente como baixo risco, então ele tem DAC, angina, eu fui para a investigação e ele é classificado como baixo risco, eu tenho que otimizar o tratamento médico desse paciente. Aspirina, estatina e baixar o duplo produto desse paciente. Tem que baixar o consumo dele e beta-bloqueador é uma grande medicação. Se os sintomas melhoraram, eu mantenho o tratamento clínico. Se esses sintomas não melhoraram, eu esgoto, otimizo ao máximo, e se eu não resolver o sintoma do paciente, eu tenho que considerar o estudo anatômico invasivo do paciente. Para os pacientes que eu já classifiquei como alto risco, não tem muito o que discutir. Paciente tem angina progressiva, eu estou medicando, eu tenho uma prova com alta área em risco, ou prova anatômica com lesões importantes proximais, eu vou direto para uma intervenção. E na prática clínica da gente, e muitos de nós já fizemos isso, chega um paciente que com a história clínica, um diabético, hipertenso, dislipidêmico, que tem angina típica a pequenos esforços, ele vai direto para o estudo hemodinâmico. A gente não tem que, a gente passa isso. Tá? Bom,
então a gente tem que falar aqui, a gente tem que avaliar a anatomia, se ele tem isquemia, se ele é sintomático, e angina classe 3 e classe 4 são indicadores. Fração de ejeção abaixo de 50, preferencialmente abaixo de 40, são pacientes que se tornam de risco. E claro, se eu tiver uma lesão de tronco acima de 50%, que é uma grande discussão, porque esse paciente pode não ter prova isquêmica negativa, e DA proximal ou uma artéria derradeira. Assim, o consenso brasileiro de 14 diz que a gente deve avaliar como variável anatômica lesão uniarterial ou multiarterial que envolva tronco, DAC em vaso derradeiro, DA proximal e considerar o escopo de sintaxe. Eu vou ser breve nisso porque a gente nas próximas apresentações vão ter comentários. Clínicos, idade, sexo, diabetes, esse paciente morre mais, de risco para todos os eventos. A gente tem que considerar na hora de tratar. Fragilidade, um paciente extremamente frágil, eu vou expor ele a um risco cirúrgico maior, eu vou optar por um tratamento percutâneo. Tolerância a fármacos, às vezes eu tenho que utilizar, o paciente não tolera medicamento. Eu tenho que pensar se não vale mudar a minha estratégia. Problemas técnicos, às vezes eu consigo uma revasc completa, uma cirurgia, às vezes não. Mas de repente, se eu oferecer para esse paciente uma angioplastia no vaso mais crítico, talvez eu consiga que ele toque a vida dele. E ambientais, a experiência do serviço, a estrutura que você tem, custos, disponibilidades e tudo mais. Vale citar o Syntax. O Syntax Score é um Syntax que, na primeira fase, foi uma avaliação anatômica que considerava as variáveis de dominância, oclusão da artéria, trifurcação, trombo, ósseo, tortuosidade, extensão da lesão, calcificação e lesões de fluidos. Na sequência, veio o Syntax 2, que além das alterações anatômicas, que é o próprio Syntax e lesão de tronco, ele começou a incluir variáveis clínicas, 6 variáveis clínicas: umidade, sexo, função renal, função ventricular, presença de DPOC e doença vascular periférica. De tal forma que o Syntax 1, a gente recebe do hemodinamicista. Quem faz esse cálculo, quem faz essa avaliação é o hemodinamicista. E o Syntax 2, a gente inclui este valor aqui e num aplicativo que qualquer um de nós pode usar, a gente percebe que a partir de um determinado nível, o risco de evento aumenta muito consideravelmente. Esse gráfico é bem interessante, que ele mostra estudos randomizados que avaliaram tratamento de revascularização nos últimos 50 anos. Então, cirurgia cardíaca começou aqui, então esses estudos eram só com cirurgia, amarelinho, revasc versus tratamento clínico. Veio a era da angioplastia com balão, então os estudos nesta fase compararam cirurgia versus angioplastia sem stent. Em vermelho, a primeira geração de stents não farmacológicos e na sequência aqui stents farmacológicos. Só para lembrar, quando a gente fala em cirurgia, os estudos clássicos de 94, em que a terapêutica farmacológica não era a mesma de hoje, o uso de estatina de modo intensivo, os antiplaquetários não eram usados como hoje, eles não eram concordantes quanto à superioridade de tratamento clínico versus cirúrgico. O europeu foi o único que mostrou a longo prazo que o tratamento clínico poderia ser melhor em mortalidade do que o tratamento cirúrgico. Quando a gente pega aquele estudo, principalmente o europeu, e vai fazer uma subanálise considerando onde era a lesão do paciente, a gente começa a perceber que esse grupo era o paciente que não tinha lesão de DA proximal. Então, o desfecho do paciente cirúrgico e clínico era muito parecido. Neste gráfico, a gente vê que aqui, esta população mostrava pacientes que tinham lesão proximal na
descendente anterior. E aí sim a curva se separava. E aqui, pacientes com disfunção ventricular. Então, começou-se a ver que um grupo de pacientes deveria ser priorizado para tratamento cirúrgico. Vale a pena a gente ressaltar esse estudo. O professor Vadil Weber, um estudo clássico, o estudo MASA, um grupo muito forte, e que comparou a publicação de 95 lesões únicas de DA, tratamento cirúrgico versus clínico versus angioplastia, com uma superioridade dos pacientes submetidos à cirurgia. Esse gráfico resume os principais estudos randomizados ao longo do tempo, o MAS2, o SUIS-2, o COURAGE, o BARI, em muitos pacientes diabéticos. E aí ele mostra, se a gente observar, o N desses estudos, ele não é muito grande. Tirando o BARI e o COURAGE, são estudos que têm um número pequeno de pacientes, mas são estudos randomizados. A média de pacientes, ela varia entre eles, esse usou pacientes idosos. A presença de angina, aqui classe 2 a 4, aqui só 2 a 3, enfim, eles não são muito comparáveis. Aqui a presença de isquemia, aqui a presença de infarto prévio, a fração de ejeção média, vejam que a maioria não tinha disfunção importante, a seleção angiográfica, se o modo de revascularização, se foi por angioplastia ou se foi por cirurgia, e aqui o que importa, se ter revascularizado o paciente foi melhor ou não. Aqui sim, aqui não com 1 ano, mas com 5 anos sim, aqui sim, ou seja, a gente não tinha um consenso muito grande da melhor conduta. Quando a gente considera a importância da extensão da área isquêmica, essa publicação do Dr. Stone é bastante interessante. Em azul, tratamento clínico, e em vermelho, pacientes revascularizados. Ele observou que, à medida que eu aumento a quantidade de músculo isquêmico, até 10% da área, então aqui, tratamento clínico com menos mortalidade, aqui clínico, menos mortalidade, a partir daqui, a partir de 10% de músculo isquêmico, eu aumento a mortalidade se eu mantiver o paciente em tratamento clínico. Aí vem o racional e eu preciso intervir de um modo diferente nesses pacientes. Esse estudo aqui, ele considerou o FFR. Aqui, deste lado, 0,75 para baixo, mostrou que existe uma mortalidade no grupo clínico, enquanto acima de 80 a mortalidade é maior no grupo tratado com revascularização. E a mesma coisa se verificou aqui em pacientes com corte de 67, seja revascularização cirúrgica ou revascularização percutânea. Daí o conceito de que o fluxo tem uma importância fundamental na tomada de decisão. E daí a gente tira a primeira diretriz. Paciente com lesão coronariana importante, com isquemia documentada, que envolva mais do que 10% da massa muscular em tratamento medicamentoso, pensar em revascularização e considerar os fatores anatômicos, clínicos, técnicos dos locais. A decisão, se vai ser percutânea ou cirúrgica, e pensar até no tratamento híbrido. Para pacientes que não têm lesão de tronco, tratamento cirúrgico ou percutâneo ou cirúrgico, vai depender do número de artérias acometidas. Lembrando, então, pacientes sem lesão de tronco. Se tiver 1 ou 2 vasos, envolvimento da coronária esquerda proximal, sim, discutir entre angioplastia e cirurgia. Se ele não tem DA proximal, o tratamento indiscutivelmente é percutâneo. Quando o paciente tem envolvimento de tronco da artéria esquerda principal, se tiver um vaso acometido, mais de um vaso acometido, e ele for de alto risco cirúrgico, é possível se pensar em cirurgia. Porém, se esse paciente tem mais de 2 vasos acometidos, com síntese baixo e permite discussão de conduta, mas com síntese elevado, é indiscutível que esse paciente vai para o braço cirúrgico. Assim, o resumo da tabela
que sai na nossa diretriz é classe 1A, pacientes com estenose acima de 50% no tronco e acima de 50% na DA e ou vaso derradeiro, indicação para melhorar o prognóstico e para melhorar o sintoma. Pacientes com estenose acima de 50% relacionada à isquemia e viabilidade em mais de 10% em sinais de IC, ele é classe 2B. Eu queria aproveitar 2 minutos e compartilhar com vocês, talvez o caso mais interessante que eu vi, que envolva o tratamento de daquicloro. Um médico, um professor da faculdade, de 88 anos de idade, hipertenso, diabético, dislipidêmico. Não conhecia doença coronariana, mas ele tinha 88 anos de idade e modelito 75. Ele lia New England semanalmente. Funcional, e ele era um paciente dialítico. Ele ia 3 vezes por semana fazer diálise. Todos os filhos médicos, e numa das diálises, ele, durante a diálise, teve uma dor precordial típica, irradiada para o pescoço, irradiada para o braço, com infra de ST de V2 a V6. Interrompeu-se a diálise, se fez a hipótese de, no mínimo, uma síndrome coronariana de alto risco, e abordamos, ele melhorou rapidamente com o término da diálise, e a gente indicou o CAT. Ele virou e falou: meu filho, eu tenho 8 anos de idade, sou hipertenso, diabético, dislipidêmico, faço diálise, eu devo ser um triarterial. Por favor, otimizem o tratamento clínico. Se eu tiver qualquer evento súbito, eu estou tranquilo e vocês fiquem tranquilos. A gente não estava tranquilo e a família não estava tranquila. Então a gente tentou, na verdade indicou, uma angiotomografia de coronária. Com que objetivo? Não está em nenhum guideline para fazer isso, muito pelo contrário. Mas na tentativa e na expectativa de achar que ele fosse uniarterial, para tentar convencê-lo de ir para um CAT e tentar fazer um tratamento percutâneo. Ele foi para angiotomo, não vai lembrar, mas você viu esse exame, e ele era triarterial. Ele tinha uma DA com lesão proximal importante, altamente calcificada, uma placa complexa de bifurcação, CX de 80, CD de 80. Coisa complicou. Fomos contar o resultado para ele, ele falou: eu falei para vocês, eu sou velho, tenho 88 anos, sou triarterial. Mas ele não tinha condição de dialisar. Esse paciente, 3 vezes por semana, fazia uma prova de esforço. Chamamos o cirurgião, foi conversar, chamamos o DMC e falou: vamos fazer o seguinte, tem um negócio chamado tratamento híbrido. A gente pode fazer mamária DA sem extracorpóreo, cirurgia rápida, um porte pequeno, vai fazer um negócio, e o resto faz percutâneo. Ele falou: deixa eu pensar. Um cara extremamente fino. 24 horas depois, voltou todo mundo lá, e falou: pessoal, eu estou impressionado como a medicina evoluiu. Eu vi a cirurgia cardíaca surgir, a extracorpóreo, não tinha esse negócio de antiplaquetário, não tinha stent, tá? Eu vi a cirurgia cardíaca diminuir. Aí agora eu vejo que tem tratamento híbrido, eu estou orgulhoso, mas eu queria que vocês não ficassem tristes comigo, porque eu estou velho, eu tenho 88 anos e eu não quero fazer, muito obrigado, não me levem a mal. Quem resolveu propor o paciente? Foi o nefrologista. Ele mudou o método dialítico. Em vez de dialisar 3 vezes por semana por 4 horas, ele fazia diálise de 1 hora por dia. Esse paciente durou mais 3 anos. Em 3 anos ele não teve nenhuma internação, e ele teve morte súbita um dia. Mas assim, o maior aprendizado do ponto de vista de estratificação de doença coronária, diferente do que qualquer diretriz manda fazer, todo coronário é desse tipo. Segundo, estratégia para tratamento híbrido. Terceiro, a vontade do paciente. E quarto, otimizar tratamento crônico. Na verdade, ele não era uma síndrome coronariana aguda, ele era uma DAC crônica e um desbalanço oferta-consumo por conta da diálise que ele se expõe todo dia. Então foi um caso que ilustra bem esse tipo de paciente. Eu queria compartilhar com vocês, porque eu não esqueço dele. Obrigado.